Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Felipe Vieira e vou trazer aqui uma abordagem da lição número 5, Lamento de Jó, que faz parte da revista Lições Bíblicas da editora CPAD, cujo tema é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Inicio aqui minha fala pedindo que você deixe seu comentário, informe de que igreja você é, que religião você pertence, de que estado vocês estão nos ouvindo, se você é professor, é pastor, é aluno da EBD. Acrescente ainda um versículo bíblico que tem correlação aqui com a nossa lição de hoje, que não foi citada nessa lição, e ainda conte o seu testemunho, ou um testemunho da sua família, de que alguém desejou a morte, estava com uma angústia, um sofrimento tamanho que queria morrer, mas Deus reverteu o quadro, a alegria voltou para essa casa, voltou para a sua vida. Então, se você estiver passando alguma dificuldade hoje, momentânea, alguma angústia, algum sofrimento, pode compartilhar aqui comigo, com a gente, nos nossos comentários. Não precisa entrar em detalhes no tema, mas coloque lá, ore por mim, sou o João, sou o Francisco, estou passando uma situação delicada e conto com o coração dos irmãos. Vamos estar aqui orando por você para que Deus possa reverter o quadro, possa te direcionar e você tenha fé em Deus para passar dessa situação adversa. No final da aula ainda vou trazer aqui duas aulas para que vocês possam assistir em complemento a essa lição e louvores para que você possa escutar, adorar a Deus relacionados a esse tema. E ainda um filme impactante, um filme muito bom para somar aqui com essa aula preciosa e presente nas nossas vidas. Na lição de hoje cabe a gente falar sobre o lamento de Jó, a sua lamentação, as suas reclamações, o seu desejo por morrer. A lição traz 13 lições sobre a vida de Jó e cabe a nós aqui falarmos somente sobre o lamento de Jó, falar sobre o capítulo 3 do livro de Jó. Então, para a gente não entrar nos outros assuntos e para a gente se ater apenas ao nosso tema, é necessário apenas fazer um breve retorno somente para a gente entender por que Jó nesse momento aqui está lamentando e reclamando, tá bom? Como visto na lição anterior, o drama de Jó foram inestimáveis as suas perdas, tendo ele experimentado nessa sua fase da vida justamente o inverso, o contrário do que ele vinha experimentado até o momento. Do homem mais rico tornou-se o homem mais pobre. Do homem com muitos filhos, agora sem descendência. De um homem saudável, agora todo o seu corpo com chaga maligna. Perdeu seus empregados, que não eram poucos, e boa parte dos seus amigos. Os poucos que ainda foram visitá-lo acusaram de ter cometido algum mal que justificasse a ira de Deus e o momento pelo qual ele passava. Jó ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Tinha muito gado e muito escravo. Possuía riqueza hoje, se a gente for comparar, trazer para os nossos dias, semelhante ao Jeff Bezos, é o homem mais rico na atualidade, que ele possui cerca de R$1 trilhão, o dono da Amazon, aquela locadora de filmes, que a gente pode pagar um valor mensal e poder assistir diversos filmes. Num único dia, este homem, o mais rico do Oriente, ele perdeu todo o seu patrimônio e ainda todos os seus 10 filhos foram mortos, tudo no mesmo único dia. E a gente pode verificar isso lá no capítulo 1 do livro de Jó. Não sendo suficiente e já tão grande sofrimento, que não tem nem como avaliar esse sofrimento, essa angústia, Jó ainda perde toda a sua saúde. Desde os seus pés à sua cabeça, ele é cometido de uma chaga maligna. Sua esposa ainda aconselha a amaldiçoar e Deus morrer, e recebe visita de amigos que o acusam de ter pecado. Então, consegue se colocar no lugar de Jó? Difícil. Eu tenho uma filha de 4 anos, imagine perdê-la. Não consigo imaginar, não passa pela minha cabeça essa questão. Imagine perder 10 filhos de uma só vez, perder todo o seu sustento, perder toda a sua saúde, tudo num único momento, bem delicado. Nesse cenário de tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, que a gente inicia o tema da nossa aula, cujo personagem é apreço, Jó. Ele deseja morrer. O lamento de Jó revela toda a sua dor como um ser humano. O próprio Jesus no Getsemane suou gotas de sangue, tamanha angústia a orar e clamar a Deus que, se possível fosse, lhe afastasse o cálice, quando ele estava prestes a cumprir o propósito
de ser preso e morrer pela humanidade. Então, como objetivo geral, a gente tem aqui que explicar que Jó ele era humano e tinha direito a extravasar seus sentimentos, não tendo sido recriminado por Deus por esse motivo, ainda que tivesse desejado nunca ter existido ou ainda que a morte o alcançasse. Então você também não pode e deve se sentir, meu amado ouvinte, diminuído por em algum momento da sua vida ter desejado a morte pelas angústias que passa ou que você já passou, a fim de alcançar o sossego em razão das tribulações atravessadas. Mas lembre-se que em Jesus há consolo. Mateus 11:28 vai dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Na sua oração, Deus quer ouvir o que lhe aflige, o que lhe causa dor, tristeza, sofrimento. Ora a Deus com sinceridade de coração, pois nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, mesmo quando não utilizamos as palavras corretamente, de modo que Ele traduz o que queremos dizer e intercede por nós a Deus. Da mesma forma, Romanos 8:26 vai explicar essa questão. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tiago 5:13 vai dizer que quem está angustiado, quem está aflito, ore. Mateus 6:6 vai dizer: fecha a porta do teu quarto e ora, e Deus te recompensará. O que tens passado? Como é que está a sua alma, angustiada, sofrida, cheia de dor? Desabafe com Deus como Jó fez, e Deus o entendeu. Quero te lembrar que por mais que pareça que essa prova ultrapasse o seu limite, já está no limite, não está suportando mais, sim, ainda é possível aguentar mais um pouco esse momento conturbado, pois ninguém é provado além da sua estrutura. 1 Coríntios 10:13 vai dizer justamente isso. Não sobreveio sobre você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando for tentado, Ele lhe providenciará um escape para que possa suportar. Se Jó passou por todas essas aflições, é porque Deus sabia que ele poderia suportar. Assim como só Jesus poderia suportar todo o pecado da humanidade em seus ombros. Logo, cada um de nós vivenciamos angústias que podemos sim suportar, pois Cristo nos fortalece e temos estrutura para vencermos essa fase que parece interminável de dor, de luto, desemprego, traição, dificuldade na família, doença, deficiências. Ainda é importante esclarecer que, independentemente de sermos bons ou maus, todos nós estamos sujeitos a receber e gozar de situações boas e ruins. Mateus 5:45 vai dizer: porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A grande questão é como você, como eu, nós vamos atravessar essas fases das nossas vidas. Temos, além do objetivo geral, de trazer que Jó ele era humano e tinha direito de extravasar seus sentimentos, não tendo sido recriminado por Deus por esse motivo, outros 3 objetivos específicos: esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como uma espécie de escape, aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo, como tivesse sido fruto de um aborto ao nascer, que tivesse morrido, pontuar ainda que Jó representa aqueles que em situação de desespero não conseguem enxergar a luz no final do túnel. São 3 indagações ainda: por que nasci, por que não nasci morto e por que ainda continuo vivendo. Então, a nossa lição vai falar sobre o capítulo 3 de Jó e o textual é o versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Na versão NVI, pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água. Jó declara que o que ele fazia antes, recorrentemente, que era comer e beber, essa rotina de comer e beber foi substituída por suspiros, gemidos e dor constantemente. Era dor, gemido, suspiro durante o dia inteiro em razão da chaga maligna que o afligia, além de toda a perda que teve, aumentando ainda mais sua tristeza e lamento. O comentarista da revista ainda traz um posicionamento que esse derramamento de água é como se fosse uma água corrente que não tem fim. Então a pergunta de Jó: por que nasci? Jó indaga no verso 23, por que nasceu se seus caminhos eram ocultos? Jó era um homem como nós, e o sofrimento pode nos levar, sim, a uma angústia profunda.
de modo que tamanho era o sofrimento que ele preferiria nunca ter existido e desfrutado de tudo de bom que teve na vida por causa da momentânea e passageira tribulação. Jonas também desejou morrer ao ver a misericórdia de Deus com o povo de Nínive, Jonas 4, versículo 3. E Moisés também pediu para ter o seu nome riscado do livro, em Êxodo 32, ao clamar pelo perdão de Deus ao povo. Então, se Jó, que foi um homem que recebeu do testemunho do próprio Deus, sendo ele Daniel e Noé as únicas pessoas que Deus salvaria nessa terra caso enviasse alguma praga que assolasse a todos, exterminando os homens que nela tivesse, você pode confirmar isso lá em Ezequiel 14. Se esse Jó se angustiou de tal forma a desejar morrer ou jamais ter nascido, é perfeitamente compreensível que você esteja ou tenha passado por esse momento. Porém, assim como Jó, Elias e Jonas, lhe imploro que não tire a sua própria vida, ficando apenas na oração a Deus, que sabe o que está no seu coração e entende que o seu objetivo na verdade é que esse sofrimento passe. Deus é quem dá a vida e a tira. Não se suicide e ajude pessoas a não se suicidarem. Tem um canal de valorização de vida com atendimento 24 horas por telefone. É só discar 188, 188. Divulgue esse número para as pessoas que estão vivenciando o desejo de morrer e de gerar sua própria vida a fim de que elas sejam consoladas e deixar Deus determinar como e quando acabarão as suas vidas. Temos ainda que esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como uma espécie de escape. Quando nos frustramos em alguma área, seja profissional, amorosa, ministerial, familiar, e a gente não vê solução, uma das alternativas que pode vir à nossa mente é o desejo de morrer. Jó 3, 20 e 22 vai dizer: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Para exterminar com o sofrimento, Jó desejava e queria morrer. Embora esse fosse o maior desejo de Jó, ele não tirou a própria vida. Fiz uma pesquisa de campo aqui com 10 pessoas e 9 dentre as 10 já desejaram a morte ou nunca ter existido. Uma ou outra dessas já até tentaram contra a própria vida, cortando os punhos ou ainda tomando remédio. Lamentavelmente, conheci outras 2 pessoas que deram cabo da sua própria vida. Uma pulou da passarela na Avenida Brasil e outra tomou o chumbinho. Uma estatística triste é que no Brasil, cerca de 11 mil pessoas se suicidam por ano, cerca de 30 por dia. A cada hora, mais de uma pessoa tira a própria vida. É um número assustador que nos obriga a orar mais para que Deus nos revele quem são as pessoas que estão vivenciando o caos a fim de sermos um canal de esperança para elas. Embora seja compreensível que você e eu, em algum momento conturbado da vida, achemos que a melhor solução seria morrer, é necessário que recorramos a Deus, pois Ele nos dará o escape. Ele nos ajudará a ter fé para superar essa crise e lembrarmos de que Ele é o autor da vida e é Ele quem decidirá quando terminará essa nossa curta passagem na Terra para passarmos a eternidade sem qualquer sofrimento na presença dEle. Quando estamos no meio da tempestade e o dia mau nos sobrevém, ainda que pareça não termos saída, sem dúvida a morte não será a melhor solução para você. E saberá disso somente após passar por essa fase delicada. Jó não entendia os planos de Deus no momento da aflição, mas quando tudo termina ele declara que antes da tormenta ele conhecia Deus só de ouvir falar, e após ter sido vitorioso e tudo acalmar, ele já conhecia Deus por vista. Leia Jó 42:5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ainda que pareça loucura, quero te convidar nesse momento de dor a orar a Deus e tentar encontrar a paz que excede todo o entendimento, o consolo do Espírito Santo, a proteção e refrigério do Senhor, a fim de que você consiga passar por essa fase sem se desesperar e confiar em Cristo. Há um outro exemplo também que a gente tem, que é Moisés. Os momentos mais difíceis da vida dele, os momentos mais difíceis do povo de Israel, foram justamente os momentos que mais milagres aconteceram, seja na quantidade ou seja em grandeza. Foi no deserto que a água jorrou da rocha, no deserto que mataram os egípcios e demais inimigos, no deserto que tiveram sombra durante o dia e foram aquecidos durante a noite, se alimentaram com comida feita por Deus diariamente, comeram carne e suas roupas não apodreceram. Então eu te convido a mudar a forma como tem enxergado essa situação. Ao invés de reclamar pelo que não tem, pelo que perdeu,
ou ainda pela situação em que se encontra, para ser grato a Deus, que hoje te poupou por mais um dia. Uma dica para tentar passar essa fase difícil: abrace quem você ama e pessoalmente diga a ele ou a ela quanto você o ama. Se não der pessoalmente, ligue por vídeo ou por áudio e expresse todo o seu amor. Eu te amo cura o angustiado. Conforta, alegra, traz maior paz e tranquilidade no momento de sofrimento. Não se suicide, não tire a sua própria vida. Espere em Deus que te dará a vitória e converterá seu choro em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. O escape que você precisa não é morrer, e sim viver e vencer o momento de angústia. Temos ainda que aclarar o desejo de Jó, em si como um abortivo, tópico 2 da revista. Por que não nasci morto? É a pergunta que temos que responder. O questionamento feito por Jó foi: por que não nasci morto? Ou por que minha mãe teve leite para me amamentar? Era melhor ter morrido ainda no ventre, ou nos primeiros dias de vida, a passar pela tristeza e dor. Sem dúvida, o questionamento é até compreensível, ao nos colocarmos no lugar dele, embora o que na verdade ele queria, era se livrar das tribulações, que para ele, se tivesse morrido no início da sua vida, ou ainda no ventre, teria sido muito melhor, pois com a morte não haveria tanta dor e teria descanso e paz. Na verdade, o sofrimento era tão grandioso que ele preferiria ter morrido ao nascer. Não que o matasse e tirasse a vida dele com dolo, com a intenção de assassiná-lo, mas sim que ele fosse mais um em meio a tantos bebês que nascem mortos. Diga não ao aborto e ajude a conscientizar as pessoas que nós não podemos tomar o lugar de Deus e dizer quando alguém merece viver ou morrer. O fato do bebê estar momentaneamente na barriga de uma mulher, isso não lhe dá o direito de abortá-lo. O fato de não ver e sentir a dor do bebê, este já é uma vida dentro do útero e não o torna menos valioso que qualquer outra já nascida. Se Jó tivesse sido abortado e não tivesse vivido, ele não teria a alegria de ter 20 filhos, 10 antes da fase conturbada e 10 mais belos que os primeiros após a fase ruim. Não teria conhecido a Deus com seus próprios olhos ao ver o agir de Deus na sua vida. Sem dúvida, na sua vida também não foi melhor ter morrido ao nascer, mas sim viver e enfrentar todas as crises para ter experiência para ajudar as outras pessoas que passarem situações semelhantes às suas, para que também tenham força para esperar o agir de Deus na vida delas. Jesus informa que teremos aflições nesse mundo, mas para que a gente possa ter ânimo nele, pois ele venceu as dores desse mundo e podemos vencê-las em Cristo Jesus. João 16,33 vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui é importante lermos a palavra de Deus em Romanos 8:35-39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te ama e essa má fase vai passar para que você em Cristo possa o glorificar. Tem que pontuar aqui também que Jó representa aqueles que em situação de desespero não conseguem enxergar a luz no final do túnel. No versículo 23, Jó pergunta: por que se dá luz ao homem cujo caminho Deus encobriu? Na versão NVI, por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Jó não conseguia enxergar a saída para aquela situação, tamanha era a sua angústia. O fato de Jó não conseguir vislumbrar uma saída nesse momento de calma me faz lembrar Eliseu, quando ele ora a Deus para que o seu companheiro, a pessoa que morava junto com ele, pudesse enxergar o exército celestial que os protegia, mesmo com o exército sírio tendo cercado a cidade para pegar Eliseu. Lá em 2 Reis 6, do 15 ao 17, você vai entender mais essa história. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta Eliseu então respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O cenário é esse. O rei sírio descobriu que o profeta Eliseu
estava entregando todo o seu planejamento contra Israel para o rei de Israel, que ele, de forma preventiva, tomava todos os cuidados necessários para que o objetivo do inimigo, que era derrotá-los, não alcançasse o objetivo pretendido. Então, Eliseu e o povo de Israel saíram vitoriosos em razão de saberem de forma antecipada quais eram os projetos do inimigo. Então o rei Sírio fica sabendo dessa questão, vai à cidade de Dotã, onde Eliseu estava, cerca a cidade para buscar justamente Eliseu. O seu companheiro, seu servo, abre a porta, só consegue ver aquele exército terreno, o exército sírio, que era grande, mas Eliseu, quando abre a mesma porta, ele consegue ver além da situação, além da tribulação, além do problema. Eliseu consegue verificar a solução dos seus problemas, que estava no alto, o exército celestial, muito maior e muito mais poderoso. Então a minha oração é que você, nessa tormenta, consiga enxergar a proteção dos céus sobre a sua vida, e ainda que não a veja, ao menos que creia, pois o próprio Jesus disse: bem-aventurados, felizes são os que não viram e creram. Te convido a tirar os olhos do problema e olhar para os céus. Salmo 121, 1 e 2 vai dizer: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi venceu Golias nessa mesma perspectiva, confiando que o Senhor dos exércitos pelejava com ele, então por isso ele pôde vencer o gigante Golias. Lembre-se ainda que Satanás só tirou do céu 1/3 dos anjos. Maior é o que está conosco, é Deus, que ainda tem o dobro do que desceu do exército de Satanás, do diabo, né? Além de próprio Deus sozinho ser muito mais forte e poderoso do que todos os anjos juntos. Mas é importante aqui frisar que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. É bem-aventurado o homem que nele confia. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34, 7, 8 e 17. Assim comece a enxergar a luz no final do túnel e ver que não será a morte a solução dos seus dilemas, mas Deus, que te ouve, te livrará dessa angústia e de isolação. Ainda temos que responder a indagação de Jó: por que nasci? Lá no tópico 1 da revista. Todos nós temos um propósito em todas as situações das nossas vidas. Em certo momento, Jesus e seus discípulos, lá em João capítulo 9, contracenam com o cego de nascença. Os discípulos então perguntam: por que daquele rapaz ter nascido cego, se eles ou seus pais pecaram para justificar aquele mal? Jesus então responde que aquela situação não foi consequência de pecado do rapaz ou dos seus pais, mas foi feito daquela forma para que a obra de Deus fosse manifestada na vida dele, de modo que Jesus o curou. Tal façanha permitiu que o cego, sua família e todos que o conheciam pudessem verificar o agir de Deus na vida dele. Então, por que você nasceu e esses problemas existem ou existiram? Para que em você e na sua família Deus fosse glorificado nessa situação. Tenho certeza que toda essa dificuldade, se olhar por outro ângulo, que não seja somente para a dor e dificuldade, conseguirá enxergar algum propósito nisso tudo. Então você, seja no hospital, seja no presídio, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver, com toda a situação adversa que esteja enfrentando, seja um canal de bênção para as pessoas que te rodearem, com palavras de fé e confiança em Cristo. Logo, não só os momentos bons, mas também os ruins, todas as situações em conjunto cooperam para o nosso próprio bem. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, respondendo a pergunta: por que nasci? Você nasceu para manifestar a glória de Deus na sua vida, ao vencer todos os seus obstáculos que se levantarem à sua frente. Por que ainda continuo vivendo? Tópico 3 da revista. Porque Deus é quem determina quando será o final. Porque ainda não é o fim. Porque ainda há escape, ainda há vitória, e ainda há muito de Deus para você conhecer. Paulo foi apedrejado e quase morreu. O navio naufragou com ele, mais outros 265, e ainda assim não morreram. Após o naufrágio, ele foi mordido por uma cobra venenosa e não morreu. Não morreu por quê, Paulo, naquela ocasião? Porque o propósito de Deus na vida dele ainda não tinha terminado. Sua vida permanece de pé porque ainda há propósito de Deus a ser cumprido.
pois você ainda precisa influenciar alguém para este escolher por Cristo Jesus. Paulo também, em algum momento, disse que morrer para estar com Cristo seria muito melhor, porém achava permanecer vivo ainda por um pouco de tempo para incentivar as pessoas a viverem como Cristo desejava. Por que então ainda continuo vivendo? Continuamos vivendo, né? Deus ele ainda quer nos usar para ganhar pessoas para Cristo, bem como para ajudar as pessoas que estão no Evangelho a permanecerem fiéis a Ele. Jó ainda amaldiçoou o seu dia, desejando que fosse riscado o calendário como se nunca tivesse existido, ou ainda, se não fosse riscado, que fosse totalmente escurecido, sem luz do dia, para que não houvesse qualquer alegria naquela data como memorial da sua dor e lamento. Logo, no lugar de um dia de alegria, Jó queria lembrar do seu nascimento como um dia de luto. Assim como nós, quando temos um dia ruim no trabalho, na família, ou com os nossos bens, na vida conjugal, a gente deseja que aquele dia, né, jamais fosse lembrado. Se possível, tamanha frustração e sofrimento que tivemos pudesse ser apagado, né? Então, a mesma coisa aconteceu com Jó, é o que acontece com a gente. Então, como prometido lá no início, vou indicar aqui alguns louvores, vou indicar 2 aulas aqui e um filme para que você possa complementar com essa aula. Quais são os louvores então que eu te indico? Louvor Quarto Secreto do Marquinhos Gomes. Vai dizer: fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Outro louvor chama-se Jó, de Midian Lima, né? É uma indagação aqui de como Jó pode, ainda mesmo perdendo tudo, adorar o Senhor. Ele fala que, independente de qualquer coisa, o que ele quer é adorar a Deus. Outro louvor, Rompendo em Fé, da Comunidade Internacional da Zona Sul. Cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vários desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Outro louvor, Todavia me alegrarei, de Samuel Messias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Outras 2 excelentes aulas que você não pode deixar de assistir. A principal é essa aqui. EBD, PR de Pastor Ronaldo de Jesus, 18/10/2020. Joga isso no YouTube, você consegue acessar e ver. É uma lição de Jó espetacular. Outra lição, você pode pesquisar também no YouTube, lição 05, Lamento de Jó, adultos, 4ª Tri, CPAD 2020, Pastor Janderson Nascimento. Um filme complementar e muito bom que eu já assisti também é O Vendedor de Sonhos, com o ator Dan Stubach. Ele vai falar sobre um rapaz que ele quer se suicidar. E na verdade o que ele quer na sua vida não é o suicídio, não é a morte, mas sim que o momento de tribulação, de dor, de tristeza passasse. Então você vai ser muito abençoado se você botar esses louvores, assistir essas aulas e assistir esse filme. Você vai ter uma compreensão muito grande sobre o que é desejo de morrer e não se suicidar, né? Espero que você tenha compreendido a aula ministrada. Espero que você tenha também se sentido compreendido, que no seu coração, na sua alma, tenha alcançado força em Cristo para continuar vivendo, crendo que dias melhores virão, pois a angústia, dia mal, a noite e escuridão, ela é momentânea e passageira, assim como foi na vida de Jó, vai ser na sua. Mesmo em luta, adore e se alegre, porque o nosso Redentor, Cristo Jesus, ele vive. E com ele podemos passar todas as adversidades, pois ele é quem nos fortalece. Filipenses 4, 12, 13, para encerrar. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver, contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria e o escape virá sobre a sua vida. Crente docente,
fixando Cristo na sua mente.